Uma alegria poder estar com vocês. Fico muito honrado de poder partilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. E como os irmãos falaram, eu creio que Deus vai trazendo, ministrando e falando ao nosso coração daquilo que Ele reservou, preparou, de uma maneira bem individual. E eu me alegrei muito, fui impactado aí, e realmente convencido, porque descobri que faltam algumas pedras, e eu sei que Deus vai estar ajudando a cada um de nós. Obrigado, pastor Mário, pastor Jefferson, também nos levando a lembrarmos, que somos chamados a adorar, bendizer a um Deus e permanecer na presença dEle. Pastor Rui perguntou se precisava me apresentar. Eu sou Wagner, estou em Caxias do Sul, sou natural do interior de São Paulo. Por isso o sotaque é meio confuso aí, você talvez não vai conseguir descobrir, porque a gente vai misturando tudo, E estou em Caxias há 8 anos e meio. Viemos aqui para iniciar um trabalho e Deus tem, pela misericórdia dele, nos ajudado. E hoje temos aí podido estar juntos aí, caminhando na obra do Senhor. E como eu vi aqui alguns irmãos aqui vêm de empresário, E eu ouvi um pastor uma vez dizer que vendedor, empresário vão dar bons pastores. Porque eles têm que vender, eles vendem um produto. A gente vende a salvação, mas a gente dá de graça, o Senhor nos deu. De graça recebesse, de graça dai. Queridos, eu sou casado, minha esposa não pôde estar comigo. Ela está em Belo Horizonte, lá numa campanha em algumas igrejas, está ministrando fora. E estou aqui só. Temos 4 filhos, a Juliana, o Daniel e o Pedro, e a Júlia. Os 3 últimos são do coração. A última, a Júlia, veio estar conosco há 4 anos, a de Caxias é gaúcha, eu tenho uma gaúcha dentro de casa, os outros todos são paulistas. E é uma alegria, como eu disse, poder estar nessa terra. Alguns me disseram que a gente ia para o Rio Grande, lá era cemitério de pastor. Eu falei, para mim esse negócio não serve. Porque quando eu entendi, o Senhor falou e deu direção, eu sei que Ele tem um propósito. E ali Ele vai cumprir. E como disse o irmão, quando a gente descobrir a ferramenta certa, esse estado vai ser ganho de uma forma plena. E diz que o avivamento vem, vai alcançar o mundo aí a partir do Brasil. E o fogo começa de baixo, aleluia, e começa do Rio Grande, amém, igreja? É daqui que começa esse fogo e é daqui que nós vamos incendiar o resto do país. E quando a gente romper aqui, irmãos, tem pouco gaúcho aqui, Quem é gaúcho aqui? Tem mais de não, tem bastante gaúcho. Irmãos, quando romper esse negócio, irmãos, nós vamos fazer um estrago santo, amém, igreja? O Senhor está levantando aqui gente forte e valente. Nós estamos aqui para ser desafiados por Senhor, E o irmão aqui, quando usou a palavra desafiar, lá na igreja, meus discípulos de toda a igreja disse que eu desafio todo culto. Falei, mas é isso que eu tenho que fazer, eu quero desafiar você. Você precisa ir para mais longe. Você não pode se contentar com aquilo que você está vivendo até aqui. Por isso eu fui desafiado hoje nas palavras do irmão. E eu quero que cada um dos irmãos foi desafiado, e Deus sempre quer nos levar para algo maior. Sempre para algo maior. Desde quando o pastor Rui me convidou, eu me senti muito honrado por esse convite. O Senhor tem me dado uma palavra. E esta palavra eu não, respeitando também o limite dos irmãos aqui, a questão do tempo, eu quero também estar guardando e cuidando disso. Mas o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e é algo que eu tenho buscado já há muito tempo. Eu sei que os irmãos buscam, mas eu queria desafiar você a querer mais. E lá no Salmo 25, ali no Salmo 25, no versículo 14, você não precisa abrir, ali diz que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. E a estes Ele revela a sua verdade, Ele revela a sua direção. Irmãos, você percebeu que as palavras aqui estão se caminhando para algo. E este algo é aquilo que Deus quer trazer hoje ainda na minha vida e na tua vida. Aquilo que nós precisamos ser ministrados por Deus. Ministrados pelo Senhor. E a pergunta que eu preciso lhe fazer: como é que anda a tua intimidade com Deus? Como é que anda isso? Porque, irmãos, e aqui o pastor Mário falou antes, a gente vive, e eu sou destes, eu estou vindo do encontro, irmãos, eu saí do encontro com Deus lá, e quem sabe do encontro com Deus aí, irmãos, o encontro começou ontem à noite, irmãos, e já foi assim um chororô de homens. Quando começa assim, irmãos, é porque a coisa lá já deve estar pegando fogo. E hoje à noite, então, nem quero ver o que vai acontecer lá.
E eu gosto muito desse negócio. Eu vim disso. Eu sou pastor, sou formado pastor luterano, da ISLB. Eu era pastor da igreja luterana. Irmãos, quando a gente começou a experimentar o avivamento dentro da igreja, e a igreja nos tolerou por um tempo, por 13 anos, a igreja permitiu que a gente ficasse dentro dela, até que eles nos convidaram, né? Por favor, do jeito que vocês estão andando, não dá para a gente andar junto. A gente começou a mexer algumas doutrinas básicas, né, do luteranismo, né? Pastor Rui acompanhou a gente nessa época. Pastor Rui traduziu alguns, lá, lembra do Werner, irmão Zelec? Pastor Werner, nós tivemos uma primeira conferência aqui em Voti, irmãos. Pastor Werner chegou no final e disse assim: irmãos, eu já vi muita coisa, mas é que eu vi nessa conferência foi algo assim meio selvagem. Ele usou essa expressão. Foi algo meio selvagem que eu não tinha visto ainda em nenhum lugar do mundo. Irmãos, a gente estava com tanta sede de Deus, a gente queria viver o novo de Deus, irmãos, que aquilo foi realmente, era uma loucura, irmãos, aquilo era gente despencando para todo lado, aquilo foi. O pastor Rui estava lá traduzindo, viu aqui. Irmãos, nesse processo de caminhada, uma das coisas que, sabe, sempre foi colocado muito forte em nós, é que nós precisamos desse fogo, a gente gosta desse fogo, a gente quer esse fogo, a gente se dispõe a isso. Mas como aqui, acho que foi o pastor Jefferson falou assim, aí quando chega na segunda-feira, primeiro abatimento que se levanta, já está lá o irmãozinho assim, então, né, a situação está tão difícil. Meu querido, ontem a gente estava cheio de unção, cheio do poder de Deus. Isso Marcelo Almeida, eu vi ele pregando agora em Fortaleza no ano passado, ali na conferência do MDA, e aí ele disse assim, a gente vivia uma época, ele dizia assim, que era mais ou menos como cocaína gospel. A gente se enchia, a gente ficava cheio da graça, a gente se jogava na parede, a gente se jogava no chão, mas no meio da semana a gente já estava assim, que dia que vou ter de novo uma dose? E aí a gente não via a hora de chegar de novo o culto do domingo, porque aí eu vou me encher de novo. E aquilo não permanecia. Aquilo não permanecia. Porque, irmãos, eu gosto muito de comunhão, eu acho que Deus derrama uma unção diferente. Eu sou hoje, né, Deus, eu estou coordenando a Associação de Pastores em Caxias do Sul, sou presidente. Irmãos, eu falo lá para aqueles irmãos, pastores, assim, irmãos, existe uma unção que Deus só vai dar para nós juntos, que é a unção de conquista de cidade. Irmãos, eu posso me esforçar de buscar diante de Deus uma unção de conquista de cidade com a minha igreja. Deus não vai dar. Porque Ele sabe que eu não vou conquistar toda a cidade de Caxias do Sul. Por que Ele vai me dar uma unção de conquista de cidade para a minha igreja, se eu não vou conquistar ela? Mas quando as igrejas estão juntas, ali vem a unção de conquista de cidade. É ali que Deus derrama, é ali que Deus fala, é ali que Deus ministra, é ali que Deus dá autoridade para a conquista. Irmãos, e a igreja não entendeu isso ainda, os pastores não entenderam isso ainda. Estão querendo conquistar a cidade, mas não andam junto com os outros. Não andam juntos. Eu não vim falar disso. O que eu quero falar contigo, querido, é que para permanecer esse derramar de águas, essa unção, depende do quanto você está com o teu Deus lá no teu quarto. Depende de quanto você tem o seu TSD, né? No MDA a gente usa, né? O teu tempo sozinho com Deus. Como é que está isso? Irmãos, a gente tem ouvido, né, estatísticas, né? Nos Estados Unidos é muito cheio desse negócio de estatística, né? Irmãos, onde se diz hoje já que 75% dos pastores não oram. Não leem a Bíblia. Hoje é tão fácil, né? Para você, antigamente ouvir um pregador aí, né, assim, um teólogo assim, você, poxa, era um sufoco, né? Hoje em dia você clica no Google, o tio Google, minha filha disse que se não está no Google não existe. Clicou lá, se existe, está no Google. Tu clica o nome dele, aí você vai ver as mensagens que você quiser, as palavras, o ensino. Pastores hoje que estão pegando pregação na internet e pregando culto. E nem foram perguntar para Deus se era para pregar aquilo. Porque não tem intimidade, não tem comunhão. Não anda com Deus. Tem uma aparência de que anda.
Mas não anda. Hoje dá para aparentar muito facilmente. Os métodos, idear, metodologia, está pronto. Faz isso. Se fizer isso vai dar certo aqui, está certo lá. Mas e a palavra rema, como o irmão falou antes, e a palavra que vem de Deus? E a palavra que tem direção de Deus? Onde é que está? Irmãos, eu sou suspeito para falar, porque eu tenho uma profeta dentro de casa. E, irmão, não tem uma manhã que minha esposa não acorde e diz assim, sonhei com isso. Esse Deus, lá vem roupa. Lá vem crente. Aí assim, nós como pastores, né, a gente está assim, investindo em alguém, né, está ali, filho, isso vai ser uma bênção. Aí Deus fala assim, ó, tá enrolando. Eu disse, não pode ser, não é verdade. Que é isso? Irmãos, mas eu tenho buscado viver isso na minha vida. Eu falo isso para a igreja lá. Assim, irmãos, quando o profeta vem falar comigo de algo, eu até gosto de ouvir. Mas no fundo eu peço perdão a Deus. Eu tenho certeza que ele já tentou falar comigo antes e eu não ouvi. Precisou usar a boca de alguém. Sim ou não? Eu estou com o irmão do lado e falo assim, isso é forte. Fala para ele. É forte. Você entende isso, irmão? Quando eu preciso receber uma direção da parte de Deus para a minha vida, para o meu ministério, por boca de alguém, eu tenho que pedir perdão. Tem que pedir perdão. Porque Deus com certeza já tentou falar comigo. E eu não ouvi. Meu pastor Luiz, teve 3 semanas atrás, nós fizemos uma gincana de células na nossa igreja. Ele teve a oportunidade de estar junto conosco, hoje ele é discípulo do pastor Ele, é o meu discipulador. E o pastor Luiz, ele ministrou na igreja sobre a igreja hoje que só enxerga. Por quê? Porque hoje nós vivemos num mundo que só enxerga. Alguém aqui para ouvir rádio. Você consegue ficar 2, 3 horas, não no carro. Você consegue ficar 2, 3 horas só ouvindo. A televisão está aí para te atrair. Quando tem, né? É mais fácil assistir um DVD de um pregador do que ouvir um CD. Não que não seja bom os dois, mas os olhos a gente enxerga mais do que ouve. E o Senhor diz ali em João 10:10 que Ele é o bom pastor e as ovelhas ouvem a sua voz. Ouvem. O quanto você tem ouvido da voz de Deus? O quanto você tem parado para ouvir a voz de Deus? Irmãos, Deus não vai agir no teu fast food, na tua correria do teu dia. Deus não faz isso. Deus não trabalha dessa forma. Não trabalha dessa forma. Há uma história na Bíblia. Abre comigo lá em 2 Reis 4. Você conhece essa história? Eu não vou ter tempo para falar de toda ela aqui. Mas 2 Reis 4. A partir do versículo 8. Vou ler só os primeiros versículos ali. Segunda Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 10. Bom, se alguém trouxesse um copinho d'água para mim aqui. Só abrir a porta aí. Tá, desculpa então. Rapaz, aleluia. Dá uma aí. Se vier um para cada pregador aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 23, irmãos. Aleluia! Você achou? Diz assim, certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido, vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Até aqui, irmãos.
Eu sou apaixonado por algumas histórias na Bíblia. E a gente sempre tem que entender, né? O Velho Testamento é sombra do Novo. Vivemos o tempo da graça, amém, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, essa mulher sempre me impressionou. Porque ela é uma mulher que primeiro ela leva o homem de Deus para a casa dela, para começar a jantar com ela. E eu vou tentar entender aqui o homem de Deus como sendo a presença de Deus. O profeta na terra representava Deus. Mas ela não se contenta com isso. Há muitos hoje que estão contentes em só comer com Deus de vez em quando. Em só ter uma refeição. Mas ela queria mais. Certo dia ela chama o seu esposo e diz assim, olha, se a gente construir um quartinho para o homem de Deus. E se a gente construir um quartinho? Um quartinho que eu e você precisamos ter. Porque tem muitos hoje, até pastores, que só estão jantando e almoçando com Deus. E não tem o seu quartinho. Porque, primeiro, para ter o quartinho, exige uma decisão. E essa é a primeira coisa. A mulher aqui teve que decidir. Irmão, não se iluda, ou não pense que na tua vida, o andar com Deus, o ir até Deus, irmãos, vai ser natural. Porque não é. Não é. Paulo diz que, né, o Espírito milita contra a carne, a carne contra o Espírito, a gente conhece a história. Não é. O ter intimidade com Deus, irmãos, é decisão. É querer. Aleluia. Você não pode esperar. Porque muitos vão vivendo esses avivamentos de tempos em tempos, e aí acham que ali é comunhão. Irmãos, ali foi a graça de Deus que veio sobre a tua vida, te encheu, né, te moveu em emoção, em unção, né? Não estou questionando aqui o mover de Deus, mas isso não é comunhão. Isso é presente. Eu considero presente de Deus na minha vida. Quando eu estou num lugar, né? E como eu disse, né? Eu sei que aqui Deus vai fazer isso hoje. Deus vai lhe dar presente. Vai vir com a presença dele. Deus vai ministrar. Talvez você vai receber uma palavra a pastores aqui, a servos, a profetas aqui, talvez uma direção. Não se entristeça, como eu disse antes, mas receba como presente. Que Deus faz por amor sobre nós. Deus faz por amor. Ele conhece a nossa limitação, Ele conhece a tua e a minha limitação. Então, por amor, Ele vai fazendo. Mas isso não é comunhão. Não espere você ter desejo de ter comunhão com Deus que você não vai ter. Talvez o espírito do Wagner, como diz o Paulo, esse está pronto. Esse anseia pela presença de Deus. Mas a carne do Wagner, querido, como é ruim essa carne. Eu brinco lá na igreja, né? Falo para os irmãos assim, você tem que olhar para o Senhor e olhar para você mesmo e dizer assim, eu realmente sou abençoado por Deus. Eu brinco para os irmãos que eu sou a coisa mais fofa que Deus tem. Né? Eu não sei se Deus tem filho escolhido, mas se Ele tem, sou eu. Cada um defende o seu lado. Né? Mas se Ele tem alguém que Ele ama mais, sou eu. Né? Mas mesmo assim, sabendo desse tão grande amor de Deus, eu sei que se eu não me posicionar, eu não vou ter comunhão com Ele. Primeira coisa, decisão. Segunda coisa, essa própria mulher vive, experimenta ali. Ela tem que expor a sua vida. Quando você traz o profeta para dentro de casa, ele vai ver o que é que você faz. O teu dia a dia, o teu relacionamento, a tua busca de santidade ou não, os teus pecados, os teus erros, ele vai ver. Vai estar ali, vai estar exposto. E isto é exposto na comunhão, querido. Quantas vezes, seja sincero com você mesmo, quando você estava lá no teu quarto, e ali você estava tendo aquela comunhão gostosa, né? E Deus falando contigo, e daqui a pouco Deus fala uma coisa e você diz assim, acho que isso veio do capeta. Isso não é verdade não, Deus. Eu não sou tão ruim nessa área assim. Aí a gente começa a tentar se defender diante de Deus, que está na nossa casa e nos conhece, sabe quem nós somos. Sabe quem nós somos. E a terceira coisa que essa mulher, ela além da decisão, né, além de se expor, é preciso pagar um preço para isso. Não se tem comunhão se não se paga para isso. O irmão falou antes de comunhão um com o outro, né, no horizontal, comunhão vertical com Deus também gera preço.
pastor Odilon, pastor Mário, esteve conosco lá uns 2 meses atrás. Ele usou uma expressão e diz assim, para ele hoje, a maior definição de amor é tempo. A maior definição de amor é tempo. O quanto eu dedico tempo para algo, o quanto eu me esforço para algo, é ali que eu estou demonstrando o meu amor. Aleluia. Há muitos anos atrás, quando a gente começou a viver esse avivamento na igreja luterana, o meu pastor começou a ser confrontado com algumas coisas. Pastor Rui conhece, pastor Richai. Ele viveu algumas experiências assim meio esquisitas, não vou poder contar todas aqui. Desde enfrentar demônio até o batismo do Espírito Santo. Mas logo depois de um tempo que ele começou a viver isso, ele chegou um dia para nós assim, na reunião de líderes, imagina, nós tudo luterano. Ele disse assim, olha, eu estava orando a Deus, a gente precisa aprender a buscar mais de Deus. E aí ele disse assim, eu quero desafiar vocês a nesse mês agora, a cada um de vocês separar 15 minutos por dia para orar e ler a Bíblia. Pensei assim comigo, esse pastor está louco. 15 minutos? Bom, aprendi a ser submisso para ser cheio de Espírito. Amém. Irmãos, o que era aquilo? Esse assim, vocês vão marcar no relógio. Irmãos, eu orava. Eu olhei no relógio, tinha passado 3 minutos. Falei, agora, o que eu vou fazer com os outros 12? Mas naquele mês eu venci. Cheguei feliz. Próximo encontro com os líderes dele, ele disse assim, né? E vocês, quem conseguiu aí? Ele disse assim, eu fiquei firme. Falei, amém. Agora nesse mês então é 30 minutos. Falei, quê? 30! E ele nos levou até no mínimo 1 hora. 1 hora. Mas foi decisão, irmãos. Foi decisão. O prazer vem depois. O prazer vem. Mas é decisão. Sabe, as pessoas logo desistem no começo. Logo se afrouxam. Um bando de crente frouxo hoje no meio das igrejas. Tenho andado por aí pregado. Eu estou cansado de pregar para crente frouxo. Que qualquer coisinha fica resmungando. Qualquer coisinha está ruim. Porque é crente que não tem intimidade. É crente que não anda com Deus. É crente que vive do oba-oba. Mas não tem comunhão, não tem intimidade. Irmãos, a geração que Deus está levantando e que vai fazer diferença, que está sendo profetizado para um monte de lugar, é gente que faz diferença. Mas para fazer diferença, a gente tem comunhão, querido. Fala isso para os irmãos lá, irmãos. Deus está separando. Sabe, nós somos aqueles que, como Davi, em Atos ali, né, serviu a sua geração e vai morrer. Mas sirva essa geração. Faça a diferença. Não se contente, não se alegre com aquilo que você está vivendo hoje com Deus. Deus tem mais para ti, querido. Deus tem mais para a igreja dele. O Senhor falou para os discípulos assim, ó, milagres maiores vocês vão fazer. Cadê? Concordo com tudo que o pastor Mário falou, é salvação, é ir atrás das pessoas, é correr atrás, irmãos, eu creio nisso. Mas a igreja olha para dentro de si, vai vivendo os milagres dentro dela. E onde a palavra do Senhor diz que os milagres são para quem? Para o incrédulo, para que ele se converta, para que ele se convença da palavra de Deus, do amor de Deus. Mas a igreja quer milagre, ela quer poder, quer unção, para fazer o que com isso? Para não fazer diferença. Para não fazer diferença. Irmãos, intimidade. A palavra que o Senhor me deu era só essa, intimidade. A pergunta que o Senhor me manda fazer é só essa, intimidade. Irmãos, há alguns sinais, eu não vou ter tempo para tudo isso, mas há alguns sinais, irmãos, olhando para a vida dessa mulher, que mostram se a pessoa tem ou não tem intimidade. Vou ser bem rápido aqui. Primeiro deles, no versículo 21, diz que quando, você conhece a história, todo mundo aqui conhece bem a história, que a história continua, né? A mulher aí, ela recebe da parte de Deus um filho, lembra? O profeta pergunta para os moços deles, para o Geazi, né? O que nós podemos dar para essa mulher? Tem feito tanto bem para nós. Ela recebe o filho, e aí depois o filho morre,
Estou resumindo aqui, né? Resumão. O filho morre, aí ela vai até o homem de Deus, o filho é restaurado, é recurado, volta aos braços da sua mãe, ali encerra ali aquele momento. Aí lá no capítulo 8 aparece ela de novo. Quando ela lá no capítulo 8, o profeta dá um alerta para ela e diz assim, olha, vai ter fome aqui na terra. Pega os teus filhos, teus parentes, vamos embora daqui. E ela vai morar com os filisteus. Depois ela volta. Quando ela volta, está lá o Geazi, né, o Geazi, está lá contando a história para o rei pergunta, conta uma história de Eliseu para mim. E ele está contando a história da mulher. Chega a mulher. Aí o Geazi fala, essa é a mulher. Aí o rei manda restituir tudo o que foi tomado e tudo o que deu de lucro durante aqueles 7 anos para ela. E ali a história dela termina de novo, acaba. Mas irmãos, nessa história algumas características daquele que tem ou não intimidade. Essa mulher aprendeu a ter intimidade, levou o Senhor para dentro da casa dela. E no versículo 21, né, ali diz que o menino morre, ela pega a criança, não vou ter tempo de ler, e leva até o quarto. Quem tem intimidade no tempo da crise, sabe onde depositar o seu problema. Porque ele tem intimidade. No tempo da crise, ela sabia onde ela podia buscar socorro. E ela lá no quartinho. Ela lá na presença de Deus. Ela lá. A gente vê essa característica somente na vida daqueles que são íntimos com Deus. Porque vão vivendo, não temem, irmãos. Quando tem um sufoco, eles sabem, eu vou lá e o meu Deus vai dar um jeito nesse negócio. Deposita lá o problema e deixa lá. Vamos ver o que vai acontecer. Segunda coisa, é alguém que não murmura, mas apresenta o seu problema somente ao Senhor. Para todos à sua volta, está tudo bem. Lembra quando ela está no caminho? Vem, né, o marido ali pergunta, e aí, como é que está? O que está acontecendo? Não, está tudo bem. Quando ela encontra com o moço de Deus, o Geazi, ele pergunta, e aí, vai tudo bem? Tudo bem. E quando ela chega diante do homem de Deus, aí o Eliseu ainda fala assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, Deus não me revelou. Eu sei que ela está amargurada. E aí ela abre o coração. Quem tem intimidade, irmãos, não fica murmurando pelos cantos. Não fica reclamando da dificuldade. Os outros vêm perguntar, e está bem? Sim, está tudo bem. Como é que está o trabalho? Está uma benção. Está uma benção. Sabe? Pastores que às vezes ficam reclamando de ovelha. Me fizeram isso, me fizeram aquilo. Irmãos, você está aí para pagar um preço, meu querido. Vão falar mal de ti. Vão te humilhar. Você dá glória a Deus. 6 anos atrás, falaram mal de mim até na televisão em Caxias do Sul. Um pastor que hoje é meu vice-presidente. Aleluia. Do Conselho de Pastores. Já conversei com isso, ele já restaurando tudo. É o meu vice-presidente. Sabe, irmãos? Quem tem intimidade não fica murmurando pelos cantos, dizendo que a coisa está ruim. É verdade, Senhor. Porque se está ruim é porque tem um propósito. Pastor Paulo é um amigo de longa data. Desde Teresina, né? Conheci esse homem fazendo campanha na Jocum em Teresina. Nós dois lá em Teresina evangelizando aquele povo. 2004. Desde lá nos conhecemos. Uma bênção esse homem. Amo você, viu, querido? É uma bênção de Deus, vai ser muito próximo naquela cidade lá e vai vencer grandemente ali em nome de Jesus. Mas, irmãos, e antes ele falava assim, a gente passou algumas lutas. Mas quando eu perguntei para ele, como é que está lá o ministério? Como é que está? Não, está tudo bem, está uma bênção, estamos crescendo, Deus está fazendo. Aí depois a gente se delongou um pouquinho mais na conversa, e disse assim, o ano passado aí, ou esse ano, né? Passei algumas lutas. Mas quando eu perguntei para ele, está tudo bem. Porque alguém tem intimidade com Deus. Deposita o problema no quartinho da intimidade e continua a vida. Vamos embora. Deus vai fazer. O Senhor vai realizar. Terceiro, não espera a resposta de intermediários, mas aguarda na presença do Senhor. Você lembra da história? O que Eliseu manda o servo dele fazer? Pegar o bordão e ir na frente. Põe lá no rosto do menino. E a mãe faz o quê? Quem lembra da história?
Ela olha para Eliseu e diz assim, eu só vou quando tu for. O Geazi já tinha ido. Ela devia ter ido junto. Mas ela não fica esperando intermediário. Ela sabe quem é que resolve o problema dela. Quem tem intimidade sabe quem é que resolve o seu problema. Não fica na esperança em mãos de homens, não fica na esperança de métodos, não fica na esperança de nada. Ele sabe que Deus resolve o problema dele. Precisamos de métodos, sim, amém. Glória a Deus pelos métodos, precisamos de direção, precisamos de estratégia, amém. Mas irmãos, eu sei que quem vai resolver o meu problema não vai ser método tal, método tal. Eu sei que vai ser lá no meu quartinho com Deus, que lá os problemas vão ser resolvidos. Falo isso para os pastores lá, irmãos. Há muito fogo que a gente apaga e precisa correr atrás como bombeiro, como é que chama? Extintor, que não teria começado se você tivesse mais tempo no quartinho. Não teria começado. Mas começa porque você está mais tempo correndo atrás de homens e de situações do que no quartinho. Pastor, consegue viver dessa forma? Não, irmãos. Vivo correndo com o extintor para cima e para baixo. Mas eu sei que quando eu me disponho, irmãos, meu início de caminhada, eu era empresário também, minha família tem supermercado, e eu tinha uma certa liberdade, né? Meu pai era dono, eu tinha uma certa liberdade, irmãos. Eu comecei, sabe, viver essas coisas com Deus. Ai, irmão, eu não queria sair da presença dele. Um dia eu falei para meu pai assim, pai, eu só venho trabalhar depois do almoço. De manhã eu tenho coisa para fazer. Nós entrava no quartinho lá e ficava. É ali que Deus instruiu, foi ali que Deus foi dando direção, foi ali que Deus foi falando, foi ali que Deus foi movendo, sabe, que Deus foi transformando. Depois de um tempo a gente entra num ativismo. A gente corre toda hora, tem programa toda hora, tem coisa para fazer toda hora. Exato, pai. Voltar para o quartinho. Voltar para o quartinho, querido. Voltar para o quartinho. Como é que anda o teu tempo com Deus? Quanto você tem ouvido a voz dele? Quanto? Quarta coisa, ao ouvir a voz do Senhor, não titubeia, não espera. Ele dá passos de fé em relação ao que recebeu do Senhor. Dá passos. Lá no capítulo 8, quando Eliseu fala para ela, olha, sai, ela sai. Quando passa o tempo, os 7 anos, ela volta. Porque o profeta falou, eram 7 anos. Eram 7 anos. Irmãos, é a intimidade que gera ousadia em mim e você. Irmãos, não vai ser os momentos de derramar, não vai ser as palavras que o Senhor vai dirigir, vai direcionar. Irmãos, o que gera ousadia no coração de alguém, de um servo dele, de uma serva dele, é intimidade. É intimidade. Não há outra coisa, irmãos. Porque é só lá no quartinho que a gente vai sendo cheio. Sabe, como eu disse antes, né? A gente é cheio desses momentos, eu gosto, eu amo isso, né? Eu sei que Deus derrama demais, vai derramar hoje, né? Eu vou voltar hoje lá para o encontro com Deus, eu sei que vai derramar muito hoje lá, a gente vai receber muito. Se precisar ficar grudado na parede, a gente fica grudado na parede, não tem problema nenhum com isso. Mas, irmãos, esse enchimento, o que enche muito rápido, esvazia muito rápido. O que enche aos pouquinhos, permanece. O que enche aos pouquinhos, permanece. Irmãos, fui batizado no Espírito Santo, irmãos, lá no meu quarto, querido. Sozinho. Ali. Buscando a Deus. Deus, eu quero mais de ti, Deus. Pegava a Bíblia assim, eu abraçava nela e disse assim, Deus, eu quero mais. Deus. Eu quero mais. Deus fala isso, tem aquilo. Deus, eu quero tudo isso. Depois de um tempo eu percebi que eu pedi algumas coisas que não devia nem ter pedido, né? Porque Deus não ia dar mesmo, né? Eu disse assim, Deus, eu quero todos os teus dons. Deus olhou para mim e falou, o que esse cara está querendo? Mas eu queria. Depois de anos de caminhada, não tanto assim, né? Porque eu já fiz 18, depois de alguns anos de caminhada no ministério, eu percebi que algumas coisas eu parei de pedir. Eu fui perdendo a liberdade com Deus.
Liberdade se tem com intimidade. Liberdade se tem com intimidade. Irmãos, é ali que a coisa acontece. É ali que a coisa acontece. Irmãos, eu podia falar muito aqui. Posso falar, passar a tarde falando desse negócio. Eu gosto disso. Meus discípulos sabem, o discípulo aí, Ronaldo, está aí comigo. Carol, benze de Deus, casal abençoado, Senhor aí. Deus está usando poderosamente. Vai usar mais naquela cidade lá em nome de Jesus. Caxias, né? Estou recebendo, aleluia. O Gilson cuida de Porto Alegre, né? O pastor Rui dá um apoio para ele lá. Nós temos uma célula, estamos começando uma célula em Porto Alegre, né? Deus vai dar muita graça lá, né? Mas ele vem para Caxias me ajudar lá, aleluia. Aquele trabalho em Porto Alegre tem auxiliado no trabalho lá em célula, né? E nós estamos orando aí para que ele volte, né? Se fixe em Caxias aí, alguns projetos que nós temos. Mas, irmãos, ele sabe o quanto o desafio é estar orando, buscando a presença de Deus. Sabe, não faça coisa sem tomar direção. É verdade, Senhor. Tem uns jovens lá que eles brincam comigo, que eles vão pedir opinião para mim, né? Sempre eu digo assim, eles já sabem da resposta. Diz assim, pastor, o que nós podemos fazer aqui? Às vezes eu já sei, né? Eu dou direção. Mas a maioria das vezes assim, vamos orar. Você já orou por isso? Orei, pastor, mas orou bastante mesmo. Mais ou menos. Essa é toda a resposta, né? Quando eles dizem que orou, você pergunta, mas orou bastante? Aí ele, mais ou menos. Você sabe que não orou muito. Vamos orar. 3 dias, pode ser? 3 dias. Eu e você, nós vamos orar, vamos clamar, Deus vai falar conosco. Aí quando ele volta no 3º dia, ele chega assim, Deus falou. Aí então. Nem preciso dizer, né? Não, só tá. Vai e faz. Por quê? Porque se a gente não criar esse hábito em nós, de buscar a presença para que Deus fale, a gente sempre fica esperando algo vir de cima. Sempre esperando algo vir de cima. Já houve vezes que ele me disse que ia fazer assim, não faz isso não, está errado, é assim. Tá? Mas eu sou responsável. Mas a gente precisa levar o nosso povo a isso. A viver dessa forma. Querer viver nessa intimidade. Isso vai gerar ousadia, isso vai gerar independência, vai gerar homens e mulheres valentes, cheios do poder de Deus. A gente fala de valente, a gente prega sobre valente, né? Eu gosto de falar sobre os degraus, né? A gente vai subindo, Deus vai nos dando unção, e a gente passa por provação, a gente é aprovado, a gente sobe mais um degrau, irmãos, mas tem um topo lá em cima, sabe? E aqueles que chegarem lá em cima, são aqueles que vão fazer essa diferença e vão trazer esse avivamento, irmão. Não vai ser aqueles que estão ali no seu primeiro degrau, no seu segundo. E para chegar lá em cima, querido, só chega com intimidade, não chega de outro jeito. Não vai chegar com pregadores aí, com profetas, né, ungindo e derramando unção, poder. Não vai. Não vai. É na intimidade. É lá que a gente vai sendo enchendo aos pouquinhos. A unção que vem aos pouquinhos no quarto, essa não evapora rapidamente. Porque é unção de Deus que dá base, da sustentação, da direção, da estratégia. Essa unção que permanece. A do fogo, né, do oba-oba, ela vem, enche, eu não estou contra, amém? Por favor, quando eu falo isso, eu não sou contra, eu gosto desse negócio, mas ela não permanece, ela veio para aquele momento que Deus preparou, para algo específico naquele momento, amém, querido? Irmãos, só para a gente encerrar aqui, estou honrando aqui, hein, pastor Rui, vou conseguir, vamos Jesus, aleluia, estou esforçando. Com certeza, pode continuar. A mesma mulher, né, eu gostaria de falar de cada um deles aqui, né, falar um pouquinho mais de cada um deles, mas a mesma mulher, ela vive bênçãos de Deus, por causa da intimidade. Bem rapidinho, a primeira delas, o Senhor passa a realizar os desejos do coração, talvez os mais ocultos e esquecidos. Esta é a primeira bênção que a mulher recebe. Não estou falando em ordem de importância, amém? Mas só na história, no histórico, né? No contexto. Primeira coisa, por quê? Porque ela não estava pedindo um filho a Deus. Ela não estava. Mas por causa de agradar o coração de Deus, no caso ali do profeta, a pergunta vem, o que a gente pode fazer por ela? O que a gente pode fazer por ela? Às vezes eu fico imaginando assim, né? O Salmo quando diz ali, agradar-te, né? Agradar-se, agrada do Senhor teu Deus, né? Satisfaz o desejo do coração. Poxa, a coisa que mais agrada a Deus, querido, é eu e você com Ele.
Não existe outra coisa. Você não pode dar nada para Deus. Ele tem tudo. A única coisa que Ele quer é comunhão, querido. É intimidade. Para que é que Deus formou Adão e Eva? Me diga qual o motivo. Para cuidar da terra? Para quê? Deixar os anjos. Mandar os anjos aqui para cuidar. Para quê? Faz o homem e a mulher semelhantes a Ele. Para quê? Para ter comunhão. Eu brinco com os irmãos, né? Eu falo lá na igreja, se Deus fosse gaúcho, final da tarde, é hora de tomar um chimarrão. Por que isso, irmão? Por quê? Porque conta agora. Você falando isso para ele, não acredita. Deus fosse gaúcho, querido. Final da tarde se reúne, vão bater um papinho e tomar um chimarrão. Você estava beleza. Irmãos, quando eu cheguei aqui, vindo de uma realidade de São Paulo, eu olhava aqueles gaúchos parando assim, 4h30, 5 horas da tarde, indo para a praça, tomar chimarrão. Isso aqui é um bando de vagabundo. Dizia assim, não pode, tem que trabalhar mais. O que é isso? Aí eu olhava aquilo assim, irmãos, quando eu comecei a entender isso, o quanto existe relacionamento maior na roda de um chimarrão, querido. A importância de uma roda de chimarrão hoje, irmão, eu valorizo isso lá para os irmãos. Isso é bênção mesmo. Porque as pessoas falam, elas abrem o coração, elas conversam, coisa que a gente não vê isso acontecer no resto do país, né? O pessoal está todo mundo trabalhando, né? Mas, irmãos, se Deus fosse gaúcho, Ele disse ali para Adão e Eva, ó, todo final de tarde a gente está junto. Mas quantas tardes ou manhãs que você não está junto com o teu Deus? Quantas? Ou talvez, né, ele fica te esperando lá com a cuia de chimarrão, a bombacha, e você não chega. Naquela época, né, irmãos, eu li de tudo, irmãos, naquela época, né, que a gente estava começando a viver avivamento. Nossa, irmãos, o Kenneth Hagin, né, alguns falam mal dele, irmãos, mas para mim, aquilo foi a bênção, irmãos. Que eu aprendi com aquele homem, irmãos, de intimidade, de comunhão. Ele ri, né? Aquele livro da unção lá, eu quase decorei aquele livro lá, Bem-vindo Espírito Santo. Eu li umas 50 vezes aquele livro lá. E a coisa que mais me marcou, eu não sei qual dos dois vai ser o bom dia, acho que é o bom dia. Bom dia Espírito Santo, bem-vindo e a unção, né? Os três que fazem a sequência. Naquele dia do quarto, quando ele está saindo, bem-vindo, ele ouve uma voz atrás dele, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. Olha, você tem um Deus todo-poderoso, todo-poderoso, que pede para um filho dele, fica mais um pouco. Fica mais um pouco. E quantas vezes será o Espírito Santo tem esperado você, dito para você, fica mais um pouco. Um Deus que nos formou, irmãos, para ter comunhão com Ele. E a partir dessa comunhão, irmãos, Ele realiza o resto. Buscai o Senhor e o seu reino, a sua justiça, o resto vai ser acrescentado, querido. Se acrescenta por causa da intimidade, se acrescenta, porque agora se tornam um, na presença um do outro, se alegrando um com o outro. Essa mulher é satisfeita no desejo do seu coração, porque ela tinha intimidade, só por causa disso. Ela não saiu atrás, clamando, buscando. Ana fez isso, foi no templo orar por um filho. Ela não. E o texto já diz que ela já tinha uma certa idade. Talvez já estava até conformada em não ter filhos. Mas na intimidade o Senhor conhece. E Ele quer satisfazer o desejo do coração. Segunda coisa, bem rapidinho. Será alertado e poupado das dificuldades que outros terão de passar. Capítulo 8, versículo 1 ali diz que o Senhor vem até ela e diz assim, ó, sai, porque Deus vai punir. Mas você, por causa da intimidade, vai ser poupado. Deus alerta, Deus avisa. Diz assim, olha, cuida, fica atento. Irmãos, posso lhe falar um monte de experiência. Uma das mais bonitas que nós vivemos dentro de casa. A minha filhinha ainda tinha um ano e pouquinho. Nós ainda tínhamos um supermercado ali, minha família tinha, né? E eu já tinha saído à tarde.
Eu ia para o trabalho com jovem, eu dirigia o Ministério Jovem nessa época lá em Montemor, São Paulo. E ali, eu já tinha ido. Minha esposa estava ali na secretaria, junto ali com a criança, a Juliana, o bebê no colo. E aí o Senhor fala para ela assim: sobe para a tua casa, fecha a porta. Só isso. Vai para a tua casa e fecha a porta. Nós morávamos em cima, assim, numa área, né? Sabe como esse negócio de mercado vai crescendo, né? Se alguém tem experiência de ter um salão, vai constrói outro lado, aí mais um, atrás, né? Vai emendando tudo. E aí nós morávamos uma parte em cima. Quando ela acaba de subir, ela fecha a porta. Um grupo de 8 ou 9 assaltantes entram. Fazem refém. Eu não vou dar tiro lá dentro, que não sufoco. Vai para tua casa, fecha a porta. Sai. Deus tinha algo a ensinar ali, meus pais, né? Meu pai, meus irmãos, meu irmão, desculpa, né? Mas irmãos, se a gente tem intimidade, Deus nos alerta, Deus nos dá direção. A palavra do Senhor, Isaías fala isso, 30, versículo 21. Ao andares, né? Quando ouvires atrás de ti uma voz, direita ou esquerda, esse é o caminho, andai por ele. O Senhor fala, mas a gente quer ver. A gente quer ver milagre, a gente quer ver, né, gente andando, cadeira de rodas se levantando, a gente quer ver. A gente precisa ouvir. A seu favor o Senhor move até o coração do rei. Lembra a história ali? Lá em Provérbios 21 diz que o coração do rei está nas mãos do Senhor e ele inclina para onde ele quiser. Quando a igreja de Jesus entender que se ela orar e estiver na presença de Deus como unidade, numa cidade, querido, não vai ter prefeito, não vai ter vereador, não vai ter ninguém. Porque Deus inclina o coração. A igreja muitas vezes hoje ela quer receber da prefeitura. Eu fico doido, né? Sabe que as igrejas assim, vão me aproveitar do prefeito, do vereador. Misericórdia. Você tem que abençoar. Foi um show na Coreia, né? Todo ano, irmãos, eles levantam uma oferta para a prefeitura. A igreja no Brasil precisa fazer isso. Tem que fazer um culto especial, onde todas as igrejas vão levantar uma oferta e levar para o prefeito. Nós somos chamados a abençoar a cidade. É nosso papel. Nós temos autoridade. Só que a gente não assume esse papel de autoridade. Quarto, quem tem intimidade sempre estará na hora certa e no lugar certo. Porque na intimidade Deus vai dizer, vai agora. Agora chegou o momento. Qual é a hora certa para essa mulher? A hora que o rei estava perguntando para o Geazi. E o Geazi estava contando a história. Ela chega. Irmãos, com quem tem intimidade, irmãos, não existe, nada acontece por acaso. A gente não vai vivendo assim no acaso de Deus. A gente vai vivendo naquilo que Deus disse. Eu dou o passo agora, eu vou. Quando Deus me mandou vir para o sul, irmãos do céu, vim eu, minha filha, gêmeos de 2 anos, irmãos. Uma mão na frente e outra atrás, irmão. Nada atrás. Não, os irmãos lá saíram, vão montar a igreja. Vamos. Cheguei aqui, tinha 3 casais e 3 jovens. Os irmãos conseguiram me ajudar a pagar aluguel. Mas estava aqui, irmãos, sabendo que esse Deus tinha um propósito. Sabia que Deus tinha uma direção. Porque Deus falou. E Deus falou, então a gente vai. A gente assume esse negócio. Pedi para os irmãos assim, irmãos, vocês me dão uma cesta básica por mês e me dão 8 caixas de leite, daquelas de 12. Porque eu tinha gêmeos de 2 anos. Eu lá bebia leite, que é uma coisa de louco. Era 4, 5 litros por dia de leite. Vocês me garantem isso que eu estou indo. Mas pastor, não vem. Deus mandou ir. Eu vou estar no lugar certo, na hora certa. E eu não vou dizer que houve dificuldade no primeiro ano, não houve. Minha esposa levantar de madrugada para fazer salgado para vender nos cafés. Para a gente poder sobreviver. Mas de nenhum tempo a gente reclamou. Porque a gente estava no lugar certo, na hora certa. O lugar certo e a hora certa não é só o lugar da bênção. Também na onde Deus nos prova. Deus não dá suas pérolas aos porcos. Deus primeiro, antes de derramar algo na minha vida e na tua vida, de poder, de graça e de direção, primeiro Ele prova. Primeiro Ele prova. Então está no lugar certo, na hora certa. Oh, Jesus. E a última coisa, preciso encerrar. Receberá restituição de tudo que lhe foi roubado injustamente. Essa mulher recebe de volta
com juros, tudo que lhe foi tirado. Eu não creio em restituição daquilo que você não tinha. Restitui, Deus restitui. O cara nunca teve nada de restituição, por favor. Restitui, a palavra já diz, restituir, né? Aquilo que você tinha antes foi tirado. Mas eu creio, irmãos. Eu creio. Às vezes, restituição de relacionamento, restituição na área financeira, restituição de saúde, restituição física, material, emocional, eu creio nisso, restituição. Mas, irmãos, isto é dado a quem tem intimidade. É ali que a coisa acontece. É lá no quartinho que a coisa acontece. Irmãos, eu creio. E tudo aquilo que a gente já ouviu, e foi um crescente, não um crescente no sentido mais ou menos, mas foi uma direção de Deus. Lembrando as pedras, e o irmão falou que uma das pedras, que a primeira pedra, é a intimidade. É ali. O irmão nos lembrou que nós precisamos ser cheios do Espírito, precisamos mesmo. Porque Deus tem algo maior a fazer. E onde houve destruição, haverá restauração, restituição. Amém? E o Senhor diz para mim e para você, intimidade. Porque ali tudo vai acontecer. É ali que você vai descobrir as pedras que lhe faltam. É ali que você vai ser cheio. É ali que você vai ser restituído. É ali que a destruição vai acabar e o tempo de renovo virá. É ali. É na intimidade. Vou lhe perguntar de novo pela última vez. Como é que anda a tua intimidade com Deus? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Quando a minha esposa está viajando, quando ela liga, hoje facilitou, né? Hoje está escrito assim, esposa, né? Mala, está escrito. Mas antigamente, quando ela atendesse o telefone, ela não precisava dizer grave, porque eu tenho intimidade com ela. Mesmo de longe, quem tem intimidade conhece a voz um do outro. É na intimidade. A gente aprende a descobrir a voz, ouvir a voz e conhecer o timbre de voz do nosso Deus. Amém? Amém. A gente quer perguntar pela última vez, eu vou perguntar uma vez. Como é que anda a tua intimidade? Pastor, assim, né? Como é que anda a tua intimidade? Irmãos, nós queremos orar. Eu quero orar contigo. Preciso de um tangedor aqui. Por favor, alguém venha no teclado aqui. Eu queria que você abaixasse sua cabeça agora e fechasse os teus olhos. Em tudo isso que você ouviu aqui, não só agora, mas em toda essa manhã. Como é que anda a tua vida com o teu Deus? Eu não estou falando aqui dos oba-oba, dos encontros com Deus, dos momentos de festa. Estou falando lá no quartinho. Aonde é o teu quartinho com Deus? Faz quanto tempo que você não tira uma manhã para estar na presença de Deus? Faz quanto tempo que você não tira um final de semana a sair para algum lugar, para ouvir a voz de Deus? O teu Deus, aquele que te ama, aquele que, como diz a palavra, ele já deu o que ele tinha de mais precioso para lhe dar. O resto tudo é resto. O resto tudo vai passar um dia. Você reconhece que tem que faltar comunhão e intimidade com teu Deus. Diga isso para ele agora. Fala isso para ele. Fala com ele. Ele te conhece. A palavra nos diz que nenhum fio da nossa cabeça cai sem que ele o saiba. Ele te conhece. Sabe das suas limitações, sabe talvez dos seus desesperos, sabe das suas fraquezas. Ele te conhece. Mas em nenhum momento nós vamos ver um Deus se levantando para ir contra aquele que busca a presença dele. Ao contrário, todo aquele que era ele, diz a palavra, será recebido. Todo. Mas pastor, eu sou alguém já velho de caminhada. Senhor, eu já, os que o Senhor falou aí, pastor, eu já vivi.
Restaura isso. Restaura isso na presença dele. Eita, chegada, tchau. Creio que há um derramar de águas muito grande preparado. É verdade, Pai. Há um derramar de águas. Isso aqui por causa disso. Forçado. A pergunta que nós precisamos fazer: para onde isso vai? Qual é o propósito disso? Deus, toda a honra, toda a glória a ti. Nosso Pai, como o teu povo aqui reunido nesta manhã, Senhor, juntos aqui te pedimos perdão, Pai. Talvez, Senhor, muitas e muitas vezes tu estivesse, Senhor, nos esperando para estar contigo, para permanecer contigo. Senhor, nós temos tantos a fazer, Pai. Senhor, temos tanto para correr, Pai. Forma, Senhor, o homem para que ele esteja contigo. Nós, Senhor, vamos deixando tantas outras coisas estarem à frente. Não são coisas ilícitas, Deus, são coisas lícitas. Mas, Senhor, nós deixamos muitas vezes a tua presença, Senhor, para depois. Tem misericórdia, Deus, das nossas vidas. Senhor, dá-nos hoje, Deus, um desejo. Dá-nos hoje, Senhor, um querer mais de Ti, Pai. E realmente, Pai, estar, permanecer na Tua presença. Semos, Deus, filhos Teus, que conhecem a voz do bom Pai. Quantas vezes nós vamos caminhando, Deus, ouvindo a tua voz por boca de outros, Deus. Ah, Senhor, transforma isso, Deus. Se cada um de nós, Deus, que estamos aqui, Senhor, sabemos que tu tens um propósito, Deus, pois estamos aqui. Senhor, isso que tu tens nos falado, Senhor, ontem, hoje, é para um propósito maior, Deus. Senhor, eu creio, Deus, que é algo novo começando a partir de hoje, Senhor, a partir deste encontro. Queremos mais de Ti, Deus. Queremos mais a Tua presença, Senhor. Pai, me humilho diante de Ti, Senhor, juntamente com os Teus servos aqui nessa manhã. Humilho, Senhor, diante de Ti, reconheço, Deus, que muitas vezes, Senhor, eu deixo, Senhor, as outras coisas estarem à frente. Ah, Senhor. Nós cantamos antes aqui, Senhor, voltar ao primeiro amor. Senhor, aquele desejo, Deus, bem infantil, de não querer sair da Tua presença, Pai. Muitas vezes nós estamos correndo, Senhor, naquilo que vimos aqui na história dessa mulher, desse tsunami. Deus, estamos correndo, Deus, atrás, Senhor, daquilo que Tu já preparaste. Perdemos tempo com isso. Perdemos tempo com isso. Pai, a oração dos Teus servos e servos. Tem ouvido, Deus, a minha oração. Brilhamos, Senhor, diante de Ti. Restaura isso em nós, Deus. Restaura isso na vida de cada um de nós. Restaura, Deus, no nosso coração esse desejo de permanecer diante de Ti, Pai. Restaura isso. Renova isso, Deus. Sabemos que isso depende de uma decisão. Senhor, nós queremos nessa manhã dizer a Ti, Deus, nós decidimos por isso. E queremos isso, Pai, nas nossas vidas. Para isso, Senhor, vem nos fortalecer, vem nos animar, Deus. Há um preço a ser pago. Queremos pagar. Queremos pagar.
você quer ter mais comunhão com teu Deus, sai do teu lugar e vem até aqui à frente, irmão. Nós vamos ter um tempo aqui de ministração. Yes, Lord. Os pastores vão estar orando aqui, impondo as mãos sobre a tua vida. E declarando ali realmente esse tempo verdadeiro de comunhão, de intimidade.